Olá, pessoal! Bora aprender matemática? E hoje falaremos do Teorema de Tales e de semelhança de triângulos. Acompanhe comigo o enunciado do Teorema de Tales. Um feixe de retas paralelas, que são essas três que estão aqui indicadas em azul, determina em duas retas transversais quaisquer, que são essas duas retas em vermelho, segmentos proporcionais. O enunciado é simples, tem diversas aplicações, mas a gente precisa logo entender. Observe que temos aqui as três retas paralelas e as duas transversais. Se você for observar as interseções das retas, nós temos os pontos A, B e C nessa primeira transversal, D, E e F na outra transversal. Se tivéssemos mais retas paralelas, teríamos mais interseções. O que é que esse teorema está nos dizendo? Você pode pegar quaisquer dois segmentos aqui referente a esses pontos de interseção na primeira transversal e considerar os correspondentes na segunda. Quando vocês fazem a razão dos dois primeiros e a razão dos dois segundos, serão exatamente iguais. Calma que eu vou ainda esclarecer melhor. Aconteceu isso. Temos as interseções das transversais com as paralelas. Esse segmento aqui, AB, dividido por BC, é a mesma coisa de DE, que é o correspondente a AB, dividido por EF. Essa é uma das desigualdades que nós temos, mas nós temos mais. Nós poderíamos também considerar a interseção da primeira com a última, que no caso seria o AC, dividido por BC, será a mesma coisa de quem? Tem que olhar os correspondentes, que no caso são DF, inicialmente no numerador, e EF no denominador, que no caso seria essa segunda. E temos ainda mais. AB dividido por AC, isso aqui olhando a primeira transversal. Agora vamos olhar os correspondentes na segunda, que no caso seria quem? DE dividido por DF. Quando a gente faz esses dois quocientes, vale uma igualdade. Professor, e quando é que a gente aplica isso? Aplica isso em situações que nós temos essas condições, retas paralelas e transversais, e aí você vai conseguir descobrir valores desses segmentos a partir dos demais, como nós temos aqui um exemplo. Aqui eu tenho três transversais, as interseções e alguns valores. AB mede 7, BC mede 6, DE 9 e EF x, que é o valor que a gente quer descobrir. Aí a pergunta é, quais razões a gente vai usar? A gente tem que usar os lados de acordo com os valores que nós temos e o valor que a gente quer descobrir. Nesse caso, a gente pode usar aqui AB, que é o valor que nós temos, dividido por BC, é igual a quanto? O AB, o correspondente na outra reta, é o DE. DE dividido por quanto? O correspondente de BC na outra reta é o EF. EF. Agora é só substituir os valores. AB eu sei que é 7, BC é 6, DE é 9 e EF é x. Ou seja, multiplicando os meios e os extremos, 7x vai ser igual a quanto? 54. Ou seja, x é igual a 54 dividido por 7. Como não dá a divisão exata, a gente pode deixar. Se você quiser dividir, também pode. Vamos agora falar de semelhança de triângulos. É como se um fosse a ampliação do outro, ou o outro fosse a redução do primeiro. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, são exatamente iguais, na mesma ordem. Como está indicado aqui na figura, esse ângulo aqui de cima é congruente ao ângulo de cima do outro triângulo. Nós temos que o ângulo A'1 é congruente ao ângulo A e o ângulo B'1 é congruente a B. É possível provar que quando nós temos dois triângulos semelhantes, os lados são proporcionais. E o que isso significa, professor? Por exemplo, esse lado aqui dividido por esse outro, então no caso seria B'1 dividido por A1'1, é exatamente igual a esse outro quociente, que seria o B dividido por A. E podemos montar quaisquer duas relações envolvendo esses lados. Poderíamos também ter usado o B'1 e o C'1. Então, B'1 dividido por C'1 é igual ao quociente de B por C. E poderíamos ter feito ainda o A e o C. A'1 dividido por C'1 é igual a A sobre C. Para que isso serve? Justamente para descobrir lados de um triângulo
a partir de lados do outro, desde que esses triângulos sejam semelhantes, ou seja, tenham exatamente os mesmos ângulos. Só que nem sempre a gente precisa ter exatamente esses três ângulos congruentes. Assim como no caso de congruência de triângulos, tem algumas condições que são suficientes para nos garantir a semelhança de triângulos. E quais são esses casos de semelhança? Vamos ao primeiro caso de congruência, que é o caso ângulo-ângulo. Dois ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos de outro triângulo. Se isso acontecer, os triângulos são semelhantes. E é simples observar. Por que é simples? Porque se isso acontece, como a soma dos ângulos internos é 180, obrigatoriamente esse ângulo aqui é o que falta para completar os 180. E esse ângulo B do outro triângulo é exatamente a mesma coisa. Então, com isso, a gente consegue provar que dois ângulos serem congruentes garante que o terceiro também é. Vamos ao outro caso. Qual é esse caso? LAL. Nós temos dois lados proporcionais, certo? E os ângulos entre eles são congruentes. Nesse caso aqui nós temos o ângulo de cima igual ao ângulo de cima, e esses dois lados são proporcionais. O que isso significa? Que o quociente desse lado por esse outro é exatamente igual ao quociente do outro lado por esse lado A, que é como está escrito aqui. Nesse caso, é possível provar que esse ângulo A1', é exatamente igual a esse ângulo A, e esse ângulo B1' é exatamente igual a esse ângulo B, o que comprova que os triângulos são semelhantes. Temos um outro caso, que é o caso dos lados serem proporcionais. Se todos os lados forem proporcionais, então, obrigatoriamente, os triângulos são semelhantes, ou seja, possuem exatamente os mesmos ângulos na mesma ordem aqui. Tá, e quando é que a gente usa esses casos de semelhança? Como eu tinha dito, usa exatamente para descobrir lados que a gente não conhece, como nós veremos aqui nas relações métricas no triângulo retângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo em B, esse quadradinho está indicando que esse ângulo é reto. O triângulo é o ABC de lados A, B e C, respectivamente. O que foi que eu fiz aqui? Eu tracei a altura relativa ao vértice B, como está indicado aqui em vermelho, e eu chamei de H. Essa altura vai formar 90 graus aqui na base e dividir o lado AC em dois pedaços, que eu chamei de M e de N. Esse ponto aqui eu vou chamar de D. Você consegue enxergar triângulos semelhantes aqui nessa figura? Vamos lá. Esse ângulo A, eu não sei qual é. Na verdade, eu não sei qual é nenhum ângulo, exceto o ângulo B. Vamos dar nomes a esses ângulos. Esse ângulo A, eu vou chamar de um traço. E esse ângulo C, se você olhar no triângulo maior, vai ser dois traços. E o ângulo B, como eu já tinha dito, é reto. Se você olhar o triângulo ADP, esse ângulo aqui é reto. E como aqui eu já tenho o ângulo de um traço, quanto vai ser o ângulo B aqui em cima? Vai ter que ser exatamente ao ângulo de dois traços. Vai ter que ser exatamente esse ângulo C, referente ao triângulo ACB. E se você olhar esse triângulo menorzinho, nós vamos ter algo semelhante também. O que é que nós temos? Se aqui eu tenho um ângulo reto e aqui eu tenho um ângulo de dois traços, olhando para o triângulo menor, quanto é que vai ser aqui em cima? Vai ter que ser o ângulo de um traço. Então, nós temos alguns triângulos semelhantes. Me ajudem aí. Quais são os triângulos? Vamos olhar logo no maior. No maior tem um triângulo ABC. Esse triângulo é semelhante a qual triângulo? A gente tem que ter cuidado na hora de colocar os ângulos, porque tem que ser exatamente os correspondentes. O A é de um traço, então se a gente olhar o ABD, vai se colocar logo o A. O B no triângulo maior é o ângulo reto, então a gente tem que colocar agora o ângulo reto, que é o D. E o que falta é o B. Vamos olhar agora o triângulo menor. A gente começou com o A, então tem que ser o de um traço, ou seja, tem que ser o B. Depois colocamos o ângulo reto, que foi o B no maior, então o ângulo reto aqui do BCD é o D. E por fim, sobra quem? O C. Então nós temos essas duas semelhanças desses três triângulos. E a partir daí a gente pode obter várias relações. Podemos, inclusive, obter M, H e N em função dos lados C, B e A. Vou fazer isso num exemplo específico, porque aí facilita um pouco, no exemplo com números. Vamos aqui. Vamos descobrir os valores de M, H e N. Vou colocar aqui a letra D e vamos tentar usar esse triângulo menor e o maior.
Nesse triângulo menor, eu estou querendo descobrir o N. Ou seja, eu quero descobrir o ângulo que está oposto a B. E que ângulo é esse? É exatamente o A. E aqui em cima vai ser quanto? Vai ser o de 2 traços. Agora fica mais fácil da gente visualizar. Vamos usar os dois lados de um triângulo menor. Um que a gente quer descobrir e outro que a gente tem. Então vai ser n sobre 6. Vamos agora usar os correspondentes de um triângulo maior, que são valores que a gente tem. O n está oposto a de um traço. Quem está oposto a de um traço? O 6. Então fica 6 em cima. E quem fica embaixo? O que está oposto ao ângulo reto, ou seja, o 10 no triângulo maior. Então fica 10. Quanto vai ser então o n? É só fazer aqui, produto dos meios igual ao produto dos extremos, passa o 6 multiplicando, o n vai ser 36 dividido por 10, ou seja, o n é 3,6. Vamos agora descobrir o h. Podemos usar ainda o triângulo menor e o maior de todos. No triângulo menor, vou usar quem? O 6, que é o que eu tenho, e o h que eu quero descobrir. Vou escrever h sobre 6. Agora eu vou buscar os correspondentes de um triângulo maior. O h está oposto ao ângulo de 2 traços. No triângulo maior, quem é que está oposto ao ângulo de 2 traços? O ângulo de 2 traços é aqui o C, quem está oposto é o 8. Então eu escrevo 8. O 6 está oposto ao ângulo reto. Quem está oposto ao ângulo reto, no triângulo maior, é justamente o 10. Então, eu fico com isso. Quanto vai ser o H? Mesma coisa que fizemos anteriormente. O H vai ser 6 vezes 8, 48, dividido por 10, ou seja, o H é 4,8. Nesse último caso, se você quisesse, poderia também usar o Teorema de Pitágoras para descobrir o H, já que você tem dois lados e esse triângulo é retângulo. Vamos descobrir agora o valor do M. Para descobrir o M não tem escapatória, temos que usar o triângulo ADB. Quais lados a gente vai usar? Eu vou usar o M e o 8. É o lado que a gente tem e o lado que a gente quer descobrir. Então, M sobre 8 vai ser igual a quanto? Precisamos olhar os correspondentes. O M nesse triângulo intermediário está oposto ao ângulo de 2 traços. No triângulo maior, quem é que está oposto ao ângulo de 2 traços? É exatamente o 8. Então, fica 8 aqui em cima. E olhando para esse triângulo intermediário, o 8 está oposto ao ângulo de 90. No triângulo maior, quem é que está oposto ao ângulo de 90? É exatamente o B. Então, dá 10. Portanto, fazendo o mesmo esqueminha, o M vai ser 64 por 10, que dá igual a 6,4. Aqui também teria uma outra forma de você descobrir. Na verdade, duas formas. Qual seria a primeira? Utilizando o Teorema de Pitágoras, pois a gente já sabia qual era o H. E qual é a segunda? Fazer uma subtração, que é bem mais rápido. Porque o todo vale 10 e o DC, que é o N, a gente já tinha descoberto, dá 3,6. Então, eu fiz aqui só para mostrar, mas não precisava seguir esse caminho mais longo. E aí, entenderam? Tem dúvidas? Se por acaso tiverem dúvida, deixa nos comentários. Faça exercícios para praticar. Se precisar, volte o vídeo. Nos vemos na próxima aula.